Do ministro. Então, qual a palavra? Obrigado. Alô? Oi. Obrigado, senador Paim. Cumprimentar os participantes da mesa, Álvaro França, da Associação Nacional de Auditores Fiscais e Receita, Paulo Barella, do CSP Conluta, Luiz Henrique Schultz, da Andes, Sindicato Nacional. Primeiro pedir desculpa, eu estou gripado. Esse convite foi sexta-feira, foi designado sexta-noite para vir. Deixa eu explicar por que da pressa, pessoal. Para mim conseguir fazer que na quinta eu aprovasse um requerimento no plenário para que o projeto viesse para essa comissão, eu sustentei que havia já marcado uma audiência pública aqui na segunda. Com isso, eu convenci o plenário de que tinha que aprovar o meu requerimento. O projeto em debate sai da CCJ, vai para a mesa e vem para mim aqui. E aqui nós vamos fazer tantas audiências quantas forem necessárias, até que a gente decida encaminhar o referido projeto. Por isso foi essa urgência, eu agradeço a presença. Boa iniciativa do senador. O senador tem sido sempre vigilante nos temas do mundo do trabalho e creio que foi uma boa iniciativa propiciar o debate mais aprofundado, menos assoldado como fruto desse processo de negociação e de greve que se vivencia. Eu creio que nesse debate é importante que tenhamos calma, não sejamos pautados pelas emergências do debate, tendo clareza que estaremos discutindo, na verdade, um tema que é muito caro, as relações de trabalho maduras que pretendemos que se tenha no Brasil, inclusive no serviço público. Como foi chamado em cima da hora, vou falar, na verdade, fazer algumas observações, algumas falas, situando como nós estamos vendo no Ministério do Trabalho e também diálogos que nós temos com outros setores do governo sobre esse debate, esse tema. Primeiro, reconhecer, e como já foi dito aqui, o direito de greve foi uma conquista da sociedade brasileira no processo da Constituição de 88, foi fruto da participação intensa da sociedade e dos trabalhadores e trabalhadoras no processo de redação da Constituição. Todos sabem que, do ponto de vista foi talvez o processo constituinte foi um dos processos mais ricos de participação social que nós tivemos no Brasil. Essa casa, o Congresso Nacional, ficou permanentemente ocupado por representantes da sociedade, dos mais diferentes interesses, Felizmente, a Constituição conseguiu recolher alguns pontos importantes se nós queremos ter democracia real no Brasil, especialmente nas relações de trabalho, como o direito de greve. No entanto, alguns aspectos positivos também foram colocados, a Constituição conseguiu recolher, que foi o reconhecer o direito de organização sindical, como já foi dito aqui, e o direito de greve aos servidores públicos. Nós temos clareza, sabemos que, infelizmente, no Brasil não se aplica ainda plenamente os direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Exemplo muito concreto, além dos servidores públicos, existem outros setores da sociedade e da classe trabalhadora que não têm direitos plenos, exemplo das trabalhadoras domésticas, que também tem sido muito, o senador Paim tem ficado muito atento a isso, e outros setores sociais. Então, por que eu digo isso? Mostrando que, na verdade, a Constituição e a lei, como sempre foi, é fruto do processo social e das disputas que acontecem no tecido social. Numa sociedade que nós vivenciamos, então existirão certamente avanços, recuos decorrente do próprio processo de disputa na sociedade, e é natural que assim seja. Daí a importância de alguns princípios, alguns direitos serem inseridos na Constituição para que estes princípios de direito não sejam definidos a cada momento de acordo com a correlação de forças. Nós já vivemos nesse país um período muito intenso em que os direitos dos trabalhadores foram atacados, fortemente atacados, e a existência de alguns direitos na Constituição evitou que tivéssemos retrocessos graves, como agora estamos vendo em outros países, inclusive na Europa.
No entanto, em relação aos servidores públicos, a Constituição acertou em definir que era livre a organização sindical, né? Acertou em definir o direito de greve ao servidor público, mas fez, no caso do direito de greve, uma ressalva que deveria ser feito com base numa lei. Posteriormente já foi definida aqui a lei complementar, agora a lei ordinária. No entanto, a Constituição não atendeu o terceiro, como foi bem dito aqui, o terceiro pilar de qualquer relação de trabalho, que é o direito de negociação coletiva. A Constituição se omitiu ao direito de negociação coletiva, a omissão essa que foi corrigida pela ratificação da Convenção 151 por esta Casa, pelo Congresso Nacional, iniciativa de ratificação do governo do presidente Lula, enviada a essa Casa. Ratificação essa, convenção essa, que ainda está carente de regulamentação. E aí eu situo um ponto importante. Para o Ministério do Trabalho, nos parece que é estranho, no mínimo estranho, definir e discutir a regulamentação do direito de greve sem antes, ou concomitantemente, explicitar e regulamentar o direito à negociação coletiva. Nós sabemos que a maior parte dos conflitos entre servidores e governos, e não só da União, estados e municípios, eu diria mais ainda nos estados e mais ainda nos municípios, é a inexistência de regras para a negociação coletiva, a resistência da efetivação do direito de negociação coletiva no serviço público, suas regras. Como já foi dito aqui, o próprio Supremo já definiu que não cabe ao servidor público nem a figura do dissídio coletivo, nem a figura do acordo coletivo, nem instrumentos esses que são produtos de uma negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores na iniciativa privada, aqueles abrangidos pela CLT. Então, nós temos a indefinição de regras do processo de negociação e temos a indefinição de regras válidas e que se efetivem do ponto de vista do resultado da negociação. Como foi dito aqui, os acordos assinados são acordos que comprometem, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, as negociações, mas não tem força de lei e não poderia ter, dada a natureza do serviço público. Mas sequer tem um regramento de o que deve ser feito, quais os procedimentos devem ser seguidos após eventual acordo assinado entre sindicatos de servidores e governos. Então, mostra como é importante enfrentar esse tema. E eu creio que, para que o direito de greve seja regulamentado, é importante, friso, é fundamental que se regulamente a Convenção 151, se regulamente o direito de negociação coletiva dos servidores públicos. Eu creio que a democracia brasileira exige isso. E isto, quanto mais distante do Planalto, quanto mais distância a instância, quem vivencia as discussões do serviço público nos municípios sabem o quanto ali ainda é mais difícil negociar. Então, se quer respeito à organização sindical vocês sabem que muitos municípios sequer respeitam o direito do servidor se sindicalizar e ter sua consignação, sua mensalidade, sua contribuição social consignada em folha. Em alguns municípios que até hoje entendem que é uma decisão pode proibir isso. Então, a Constituição ainda precisa avançar muito do ponto de vista de se efetivar nos seus princípios em relação ao serviço público. Em relação à regulamentação da 151 do direito de greve, também é claro um aspecto importante. Me parece que é importante que tenhamos uma visão de que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em geral devem ser os mesmos, com algumas especificidades no caso do serviço público, dada a natureza da relação de trabalho que se estabelece no serviço público. Aos trabalhadores regidos pela CLT, existe uma regulamentação que o Supremo mandou aplicar ao serviço público enquanto não tiver uma nova regulamentação. Eu creio que
Do mesmo jeito que na iniciativa privada é importante e mundialmente se discute quais os serviços essenciais, também na regulamentação da greve no serviço público deverá se definir quais os serviços essenciais, como devem ser mantidos. Mais ainda, porque aqui nós estaremos falando de serviços públicos, alguns deles absolutamente necessários para que o cidadão, a cidadã possa viver. Então, há que se ter, aqui nós estamos falando de serviço público, aqui há que se definir quais são esses serviços essenciais e como não ser interrompido aqueles que causem ameaças concretas à vida, à segurança das pessoas. Do mesmo jeito, ao regulamentar 152, nós vamos ter que nos enfrentar debates importantes. Debates estes que, tanto no Ministério do Planejamento como no Ministério do Trabalho, nos últimos anos, foram enfrentados e soluções foram construídas, infelizmente, não consensadas com toda a representação dos trabalhadores, dos servidores, e internamente parada dentro do governo com 2 projetos de lei diferentes, distintos. Um elaborado no Ministério do Trabalho e Emprego e o outro no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Há que ressaltar que nenhum dos dois, em todos os dois, deixa enfatiza a necessidade de se garantir os serviços essenciais e se garantir o percentual mínimo para garantir esses serviços essenciais, mas não detalha isso, não delimita, não prescreve, deixa um campo muito amplo para discussão a partir da autorregulamentação dos servidores. Não sei se será esse o caminho que seguiremos nesse debate no Congresso Nacional, nem a própria discussão interna ao governo. No entanto, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, o esforço que nós estamos fazendo neste momento primeiro, junto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e também com a própria Secretaria-Geral da Presidência, já que o tema regulamentação da 151 foi pautado pelas centrais sindicais brasileiras na sua apresentação de pontos para discussão com o governo da presidenta Dilma, articular esses 3 espaços para construir, desenvolver esforços no sentido de construir uma única minuta de projeto de lei e que essa minuta de projeto de lei seja construída ouvidas a representação das centrais sindicais, ouvida a representação dos servidores. Pacificar os entendimentos entre o Ministério do Trabalho e o Ministério do Planejamento é importante para que esta ausência de consenso entre os 2 ministérios não seja justificativa para o não avanço nesse debate do ponto de vista do Executivo e, principalmente, para que, nessa ausência de posição clara negociada entre governo e centrais sindicais, prospere projetos de leis que sejam restritivos ao direito de greve, que não atenda a esses pressupostos importantes da democracia não colocar. Claro que tem temas polêmicos, temas difíceis que deverão ser enfrentados. A própria definição de serviços essenciais, há uma resistência grande dos sindicatos, mesmo da iniciativa privada, dessa lista de serviços essenciais. Apesar de ser aceito internacionalmente, que é importante e que deve ter na regulamentação da greve esses mecanismos. Segundo, há pontos polêmicos também, e vocês sabem que haverá, que é, por exemplo, o exercício da greve nos setores ligados à segurança pública. Né? Esse é um ponto polêmico, um ponto difícil de discussão. Não há um padrão internacional a ser seguido nesse ponto, fora a costumeira vedação ao exercício da greve por parte dos membros das Forças Armadas. Em relação aos aparelhos policiais, há diferentes posições no mundo e, claro, que haverá muito debate a ser feito aqui. No entanto, um ponto me parece que é importante. Em si, regulamentando o direito de greve, nesse setor, há que se ter mecanismos que evite que os grevistas tenham, por exemplo, utilizem o porte de arma durante o período de greve. Não há como se pensar exercício de direito de greve de elemento da segurança pública que exerça esse direito de greve utilizando de posse das armas. É assim em vários países, é um tema que devemos debater.
Estou colocando elementos que polêmicos teremos que enfrentar. Termino dizendo que não há da parte, neste momento do governo, uma minuta, não há a vontade, a intenção de, nos próximos dias, reunir esses 3 ministérios que eu aqui falei, Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento e Secretaria-Geral da Presidência, para retomar o debate, partindo da busca de um consenso interno ao governo e do diálogo com as centrais sindicais que representam os sindicatos servidores. Obrigado.